Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Quem fala é seu irmão em Cristo, Rafael Barbosa. Você quer entender o sentido do Evangelho? Quer saber a respeito da cruz de Cristo? Seu amigo que tanto fala para você sobre Jesus, sobre o Evangelho, para você ir na igreja. Você quer entender o que é a cruz de Cristo e o que é a salvação? Esse é o seu vídeo, ok? Eu vou te explicar de uma maneira rápida, simples e divertida do que é a cruz de Cristo e o que é a salvação. E para você que já é inscrito, manda esse vídeo para o seu amigo que ainda não é crente, que ele vai entender a respeito da salvação, ok? Deixa o like, ativa o sininho, comente, compartilhe, manda esse vídeo para os seus amigos. Vamos chegar aos 100 inscritos, meus irmãos. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a cruz de Cristo de uma maneira fácil, simples e divertida que você vai entender. Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. De Cristo. A salvação, o resumo dos evangelhos, o resumo da Bíblia Sagrada. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar de uma maneira rápida, simples e divertida sobre o que é a salvação, sobre o que é a cruz de Cristo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te apresentar a cruz de Cristo. Meu nome é Rafael Barbosa e hoje vamos aprender juntos sobre o que é a cruz de Cristo. O que é a cruz de Cristo? Para você entender a cruz de Cristo, primeiro você tem que entender o que aconteceu antes da cruz de Cristo, o que aconteceu antes, para depois você entender o porquê que Deus veio na Terra, morreu na cruz do Calvário por nós, entende? Primeiro você tem que entender o que aconteceu antes, porque senão você vai ficar mais perdido que cego no meio de tiroteio. Então, bora lá entender o que aconteceu antes. Seguinte, hoje, se você ligar a tua televisão, pegar teu celular, você vai ver um monte de coisa ruim. Notícia ruim à beça. Por exemplo, se você pegar aí a tua televisão, ligar lá no SBT, jornal, pega no jornal e você vai ver um monte de coisa ruim, um monte de catástrofe. Por exemplo, guerras. Olha o que estava acontecendo esse tempo atrás aí. Foi notícia mundial. Rússia e Ucrânia, duas nações poderosas lutando contra si. De repente, se você lá dá uma olhada no teu celular, pegar no Google aí, vê as notícias, vai no Facebook, pega no Instagram, se você vê as notícias, meu querido, você só vai ver um monte de coisa ruim. Bandido, safado, que não tem o que fazer, fica roubando os outros. Pessoas que não têm amor próprio, fica querendo prejudicar as outras pessoas. Engano, mentira, e isso e aquilo outro. Parece que o mundo virou de ponta cabeça. Parece que o mundo está do avesso, como dizia sua sábia avó, não é mesmo? Bem, mas se eu te dissesse que desde o princípio o plano de Deus não era esse. Deus não queria que a humanidade vivesse desta maneira. Se eu te dissesse que o plano desde o começo de Deus era criar um mundo perfeito. Um mundo perfeito, imagina, onde não haveria raiva, onde não haveria ódio, onde não haveria discussões, onde não haveria nada disso. Onde o que reinaria seria o amor, seria a paz, a alegria. Nem mesmo a própria morte teria acesso a gente. Deus não fez o homem para morrer. Esse era o primeiro plano de Deus, sabia disso? Deus, ele criou o paraíso, o lugar perfeito, onde o próprio Deus poderia viver com o homem de uma maneira unida, de uma maneira feliz, onde não haveria nada de ruim nessa terra. Foi exatamente isso que Deus fez. A gente vê isso na Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Você conhece muito bem, você que assistiu a série da Record, né? Gênesis, então. Você conhece Adão e Eva, o primeiro casal, os primeiros homens. Bem, Deus criou um plano perfeito, né? Criou o lugar perfeito, colocou ali Adão e Eva para governar, tudo e tal. O que aconteceu? O homem, pela natureza própria, porque o homem, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O homem, ele tem uma coisa muito interessante. Parece que aquilo que é proibido, aquilo que é errado, parece que é aquilo que nos atrai, não é mesmo? Deixa eu te falar que tem uma rua. Nessa rua, no começo dela tem uma placa. Essa placa está escrito: proibido a entrada nesta rua.
Não dá uma vontade de entrar para ver o que tem lá dentro? É claro que dá. Eu seria o primeiro a entrar naquela rua para ver o que tem lá dentro. Por que não pode? Parece que o gostinho do proibido, né? O gostinho daquilo que é errado, parece que nos atrai. Nos atrai. Então, foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. O que se sucedeu? Adão, Eva, na verdade em específico, ludibriada por Satanás, na figura de uma serpente, toma do fruto que Deus proibiu Eva de comer, ela toma desse fruto, come, ela desobedeceu a Deus. Ou seja, ela pecou, porque pecar significa errar o alvo. Sabia disso? Pecado é você errar o alvo, ou seja, você desobedeceu. Ela desobedeceu uma ordem vinda de Deus, ela errou. Isso, o pecado, então, assim instaurou no mundo. Eva dá o fruto para o seu marido, Adão come, ou seja, o pecado se instaura na terra. O que acontece? Eu vou te explicar uma coisa. Deus, ele é santo. O homem foi criado para viver em harmonia com Deus. Porém, o pecado se instaurou na terra. Deus, ele é santo. Ele não pode ficar com o pecado. Roupa suja não pode ficar no mesmo lugar que roupa limpa. Elas têm que ser separadas, ou seja, o pecado é como uma ponte que separa Deus do homem. Isso é o pecado. O homem era para viver em harmonia com Deus, porém o pecado o separou dele, entende? Isso que aconteceu. Deus é santo. Ele não podia mais habitar com o homem que tinha desobedecido ele. Nisso, o pecado foi instaurado na terra. Aí as pessoas começaram a se perverter, começaram a errar, fazer coisa errada aqui, fazer coisa errada lá. A mentira então foi instaurada, o erro. As pessoas já não tinha mais temor de Deus. As pessoas começaram a errar, não estavam nem aí com nada. Eles estavam pensando, deixa quieto, fazendo, não fazendo, não tem importância, sabe? Vivendo assim de uma maneira dissoluta, vivendo ao léu, sem se preocupar com nada. É isso que estava acontecendo. A humanidade se corrompeu e se virou contra o próprio Deus, que tinha planejado uma história tão boa, uma história tão feliz. Isso que aconteceu. Só que Deus, ele é amor. Ele ama você. Essa foi a questão. Ele amou tanto a criação dele. Ele amou tanto o homem que ele decidiu traçar um plano na história da humanidade para religar aquela desunião, aquela separação que o pecado tinha instaurado. Entende isso? Isso é religião. Religião, no original grego, é religare. O que é religare? Religare é religar aquilo que está desligado. Ou seja, Deus estava querendo ligar de novo a união entre ele e o homem, que foi desligado por conta do pecado. É simples demais. Qual que foi o plano de Cristo? De Deus, na verdade. Descer na terra como um ser humano, como eu e como você, morrer na cruz para nos purificar de todos os nossos pecados. Esse é o sentido da Bíblia, tá? Jesus Cristo, Deus, na verdade, na pessoa de Jesus, veio na terra como homem, nasceu de uma virgem chamada Maria. Ele veio na terra, viveu uma vida sem pecados, sem erros. Jesus nunca cometeu nenhum erro. Ele veio e ele morreu na cruz do Calvário. Por quê? Por mim e por você. Todos os meus pecados, tudo aquilo que eu já fiz de errado, tudo que você que está me assistindo agora, tá vendo? Você mesmo, tudo que você já fez de errado, Jesus Cristo tomou sobre os seus ombros na cruz do Calvário. Entenda isso. O preço, a consequência dos nossos erros, Jesus Cristo pagou na cruz. Ele nos comprou na cruz do Calvário. Isso é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a nossa salvação. Por quê? Porque todo erro tem sua consequência. A consequência do pecado é o inferno. Nós merecemos o inferno, merecemos o juízo, merecemos o fogo do inferno, porque nós erramos. Você erra, meu irmão. Não adianta você falar que não, porque você erra assim, você já errou. Entende? E por causa do teu erro, por causa do meu erro, merecemos o inferno. Mas Jesus Cristo nos amou e ele morreu na cruz, para nos salvar. Entende isso?
nos salvar da consequência do nosso pecado. Essa é a religião. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos purificou e nos deu acesso novamente. O pecado afastava um homem de Deus, porém a cruz de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, religou o homem de novo. O pecado separou, mas Jesus Cristo religou. Entenda isso. Essa é o sentido. Entenda isso, meu querido irmão. A cruz de Cristo. A cruz cura, a cruz liberta e a cruz leva para o céu. Eu quero te fazer um convite, você que assistiu até aqui. Parabéns. Meu querido, venha até a cruz de Cristo. Aceite Jesus na sua vida. Você que se encontra numa situação aí difícil, né, de tribulação, meu querido, aceite a Jesus hoje. Aceite a Jesus agora. Ah, mas eu estou na minha empresa, eu estou no meu serviço, não tem problema. Abaixa a sua cabeça aí e fala: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Toma minha família nas suas mãos. Me ajude a ser uma pessoa melhor. Toma conta da minha vida. O Senhor é o único que pode me salvar e me perdoar. Reconheça Jesus Cristo como seu Salvador. Venha até a cruz e faça parte do plano salvífico. Está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia também, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Se você não vir até a cruz de Cristo, porque Jesus Cristo é o único caminho para a salvação, se você não vir até a cruz de Cristo, morrer sem a cruz, sem ser purificado pelo sangue de Cristo, que é o único caminho, você vai enfrentar o juízo, que é o inferno. Então, não perca seu tempo. Venha até a cruz de Cristo. Ele morreu na cruz para te salvar. Saiba disso. Muito obrigado para você que ficou até aqui nesse vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado. Meu querido, a cruz de Cristo é o resumo de tudo. Venha até a cruz. Venha até a cruz de Cristo, ok? Que Deus te abençoe você, abençoe toda a sua família. Fique no aguardo do próximo vídeo, viu? E que Deus te abençoe toda a sua casa. Se inscreva no canal, deixa seu like. Ative o sininho das notificações, comente, compartilhe para os seus amigos. Manda esse vídeo para o seu amigo ainda que não é crente. Seja um missionário e ajude a gente a alcançar vidas e almas, ok? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tchau! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.